Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe, sou mediador de Geografia e faço parte do SOA, que é o Suporte de Orientação Acadêmica do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. Hoje, junto da mediadora Cristiana, nós ficamos responsáveis por conversar com vocês sobre cotas. Vocês estão vendo uma série de vídeos relacionados às orientações acadêmicas elaboradas pelo SOA e hoje o nosso debate envolve essa questão, que é um tanto quanto polêmica, mas é muito interessante e é muito importante a gente compreender dinâmicas que envolvem as cotas em aspectos históricos, em aspectos atuais e também dos nossos próprios direitos em relação a essas políticas públicas, ok? Bom, primeiro de tudo é você compreender que as cotas entram num caráter temporário nesse sentido das políticas públicas de acesso à educação no Brasil. Elas têm um sentido paliativo, são medidas que visam de caráter emergencial, né, diminuir desigualdades sociais e tentar imaginar uma outra possibilidade para a universidade no Brasil. Por quê? Vou te mostrar. Até 97, final dos anos 90, você percebia apenas 1,8% das vagas na universidade brasileira sendo ocupadas por pessoas negras, no caso, pretos e pardos. Então, é fundamental você perceber como isso vai estar associado a aspectos históricos que envolvem a formação da sociedade brasileira e como é fundamental a gente imaginar o debate das cotas pensando também no futuro da sociedade brasileira. Nesse sentido, as ações afirmativas, né, que são essas políticas públicas que visam diminuir essas desigualdades, como eu falei para você, ela tem esse sentido de discriminação positiva. E aí você deve pensar, como que a discriminação, Felipe, pode ser positiva? E aí, eu vou no sentido da palavra, na semântica. Discriminar nada mais é do que diferenciar. Saber que existem diferenças, identificar diferenças, conseguir distinguir uma coisa e outra. Nesse caso, a ideia da política, da ação afirmativa, né, das políticas públicas relacionadas às ações afirmativas, elas tratam sobre o governo brasileiro reconhecer que existem diferenças históricas entre, no caso, pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, né, entre pessoas pretas e pessoas brancas, ok? Isso aí, no caso, dentro dos pretos, junto aos pardos, enfim. Então, essa dinâmica vai ser fundamental para você perceber por que falar de cotas no período atual, né? Bom, existem 3 tipos de cota. Primeiro é a cota por renda. Você vai ver que ela vai estar inserida na Lei de Cotas de 2012, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A cota racial, que eu acho que é o que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo aqui, o que a gente vai conversar mais. E a de pessoas com deficiência, ok? Bom, por que cotas raciais? Como eu disse para vocês, a gente perderia mais um pouquinho de tempo nessa dinâmica. Antes de falar em cotas, é fundamental você imaginar a história do Brasil e como o racismo está inserido nessa dinâmica. Você sabe, imagino que os professores de história vão conversar muito com vocês sobre isso ao longo do nosso ano letivo, ou já estão conversando. Você sabe que no nosso território, a gente, principalmente por conta do processo de colonização, passou por questões um tanto quanto problemáticas, né? Primeiro com os indígenas e, posteriormente, com os negros escravizados, trazidos para o Brasil como escravos, né? Os negros escravizados. Nesse sentido, muitas marcas desse período ficaram na sociedade brasileira, como o racismo, por exemplo, que no caso nada mais é do que uma hierarquização de diferentes grupos humanos, como se um fosse mais importante do que o outro. E nesse caso, a gente percebe que um tem mais privilégios do que outros, né, por conta dessa dinâmica histórica. Bom, além dessa dinâmica da violência colonial, né, presente no processo de colonização, que junto disso você teve 3 séculos de exploração da mão de obra escrava, né, com o fim da escravidão, o Estado brasileiro, o governo brasileiro adota políticas públicas também de embranquecimento populacional, no sentido de atrair imigrantes europeus, numa tentativa de embranquecer a população brasileira. Isso eu estou falando de um recorte histórico muito recente, né, que está aí na faixa de 130 anos atrás.
Ou seja, existe uma dívida histórica que vai estar diretamente associada a essa dinâmica das cotas, principalmente nesse sentido racial. Bom, para que isso fique um pouco mais explícito para você, aqui eu trouxe alguns dados, no caso, mais voltados para o acesso à universidade, de pessoas de 25 anos ou mais com ensino superior completo. Olha a diferença, esses dados são de 2007, tá? São dados do IBGE. Você vai perceber que 22%, quase 23%, né, da população nessa faixa etária que está dentro da universidade é composta por brancos, enquanto apenas 9,3% é composta por negros. Já é uma diferença bem grande, quase o triplo, né? Bom, nesse sentido, tem uma outra dinâmica fundamental que o IBGE também coloca, que é a média de anos de estudo das pessoas com mais de 15 anos. No caso, você percebe que os negros estudam por um período de tempo menor do que os brancos. E isso está diretamente associado a essa entrada na universidade. E não só a universidade, os períodos posteriores também, pós-graduação, enfim, essa dinâmica de estudo de maneira geral. E isso porque eu não trouxe dados relacionados ao analfabetismo que, enfim, também são bem evidentes e colocam para você essa dinâmica desigual de maneira muito explícita. Como funciona essa lei de cotas de 2012? 50% do total de vagas da universidade necessariamente precisa estar voltado à escola pública, tá? Sendo que 25% dessas vagas vão para estudantes com uma renda específica, no caso, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e 1/4 para estudantes com essa renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo. É interessante você perceber e você analisar essa questão, porque dentro da lei de cotas você vai ter a diferenciação entre negros e pardos, indígenas e PCI, como eu vou colocar, PCD, perdão, como eu vou colocar no próximo slide. E é interessante você pensar também que nem todas as universidades adotam as mesmas metodologias, ok? Isso é muito importante, e quando a gente fala sobre o checklist que o SUA prepara para você, direciona para você, na verdade, está lá no final, é fundamental, porque nem todas as universidades estão adotando as mesmas políticas públicas. Por exemplo, quando você analisa a USP, em São Paulo, você vai ver que a USP adota políticas diferentes, assim como a UERJ, no Rio de Janeiro. Então, essa metodologia vai estar associada principalmente às universidades e institutos federais que estão utilizando o SISU, ok? Então, isso já é uma boa questão para você, porque imagino que a galera que vai tentar o UERJ vai estar mais preocupada com questões mais específicas das cotas relativas ao UERJ, ok? Isso é muito importante. Aqui tem a divisão para você, né? Como funciona essa relação e como pretos, pardos e indígenas vão estar inseridos nessa dinâmica dos alunos com renda maior do que 1,5 salário mínimo per capita, né? Ou menor ou igual. Bom, sobre o checklist, né? Que é essa série de documentos que você precisa ter. E aí você vai, de maneira geral, aqui eu coloquei identidade, CPF, título de eleitor, se você for maior de 18 anos, certificado de reservista, se você for homem, o histórico escolar, né? E aí tem as nuances desse histórico escolar. Se você se forma pelo Enem, vai ter uma outra dinâmica, isso junto ao certificado de conclusão. E cada modalidade de ação afirmativa, ela vai ter as suas questões específicas relacionadas aos documentos. PCD vai ter uma dinâmica, pardos, negros, indígenas vão ter outra dinâmica, né? Então, isso é fundamental, você já começar a fazer esse checklist desde agora. Se você acredita que tem possibilidade, que você se enquadra nessa dinâmica das ações afirmativas, então você já começa a fazer essa série e separar essa série de documentos nesse sentido. Bom, fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo.